para reduzir o número de pessoas infectadas e, consequentemente, o número de mortes por conta desse vírus terrível que é o coronavírus. Eu quero dizer a vocês, a primeira questão, a mais importante, no meu modo de ver, é a questão sanitária. Esse governo do Bolsonaro está completamente descoordenado. Ele não é capaz de organizar uma única ação no sentido de diminuir os problemas que estão surgindo com o coronavírus. Vejam só a situação de Manaus, de Belém, situações do Acre, Rio Branco, outras cidades do Acre e mesmo aqui em São Paulo. O número de pessoas infectadas aumenta velozmente, em progressão geométrica, quer dizer, muito acima do que é uma somatória, né? É um número que vai se multiplicando. E ao mesmo tempo o número de mortes também. Nós estamos vendo que o número de mortes vem aumentando muito. E isso porque essas cidades, a maioria das cidades brasileiras, não tem uma estrutura hospitalar capaz de atender ao número de pessoas infectadas. Então, o que acontece? O governo do Bolsonaro não conseguiu comprar os testes. Cadê os famosos testes que o Mandetta disse que ia comprar? Esse novo ministro aí disse que o principal era fazer testes, mas até agora nada, absolutamente nada. Onde estão os recursos para aumentar o número de hospitais? Aqui mesmo em São Paulo, nós temos o Hospital Sorocabano fechado, poderia estar aberto, atendendo. Nós temos o Hospital da USP limitado a 30% de atendimento. É uma situação calamitosa o que nós estamos vivendo hoje. E esse número de pessoas mortas tende a aumentar. Então, o maior problema que nós estamos vendo hoje é exatamente o problema no campo sanitário, da saúde. O segundo problema que esse governo não consegue resolver é o problema do recurso, do dinheiro para as pessoas poderem ficar em casa. Ainda tem milhões de pessoas que não conseguiram receber os R$600. E amanhã, segunda-feira, com certeza, muita gente vai estar na porta da Caixa Econômica Federal, infelizmente, tentando receber os R$600. É um verdadeiro absurdo o que esse governo faz. Maltrata as pessoas, não dá às pessoas as condições mínimas de sobrevivência. Nós vamos tentar votar essa semana a medida provisória dos salários para garantir que as pessoas que estão registradas, aquelas que não têm direito aos R$600, que têm carteira de trabalho registrada, emprego pela CLT ou seja funcionário público, tenha o seu salário complementado. Então, nós vamos trabalhar essa semana duramente na Câmara dos Deputados para fazer com que o senhor Rodrigo Maia coloque em votação a medida provisória 936. Nós estamos trabalhando para ampliar o volume de recursos que o governo federal coloca para que sejam completados os salários das pessoas. Tem mais de 2 milhões de pessoas que já foram ou demitidas ou foram colocadas em afastamento, certo? Ou tiveram a sua jornada reduzida e, consequentemente, o seu salário reduzido. Nós precisamos complementar esses salários. Então é por isso que nós vamos trabalhar, para que as pessoas que estão empregadas consigam receber o mais próximo possível do seu salário. Esse é um trabalho que vai fazer o PT junto com os partidos de oposição na Câmara dos Deputados. Mas aí eu queria falar um pouco das questões políticas, porque veja bem, esse governo do Bolsonaro é um governo incapaz de pensar no povo. E o que o senhor Bolsonaro fez? Abriu uma nova frente de confusão, demitindo o Sérgio Moro. Demitiu o Sérgio Moro, o governo dele está completamente desorganizado. E agora ameaça demitir o próprio Paulo Guedes. Olha, eu não morro de amores pelo Moro, muito pelo contrário. O Moro foi o principal responsável pelo golpe contra Dilma e foi o principal responsável
para impedir que Lula fosse candidato. Porque eu tenho certeza, se Lula tivesse sido candidato na última eleição, teria sido eleito presidente da República desse país. Mas o Sérgio Moro fez de tudo, armou um esquema, e isso foi revelado pela Vaza Jato, onde ele manipulava as investigações, manipulava as sentenças, articulava com a Polícia Federal e com os promotores, fazia tudo combinado. Ele não era um juiz que julgava, ele era um investigador com o objetivo de acusar, prender e condenar Lula para impedir que ele fosse novamente eleito presidente da República. E por fim, foi o Moro que, nas vésperas da eleição do segundo turno, para impedir que o Fernando Haddad superasse o Bolsonaro, lançou aquela delação premiada do Palocci para criar uma nova comoção e impedir que o Fernando Haddad ganhasse a eleição. Eu não vou me esquecer disso e acho que a maioria das pessoas também não vão se esquecer. A Rede Globo, que omite a opinião do PT, que não deixa o PT dar opinião, a Rede Globo tem louvado o Sérgio Moro, tenta criar um novo herói, né? Depois de tudo que já foi mostrado sobre como o Moro atuava. Pois bem, o Sérgio Moro é essa situação, né? Ele acabou brigando, é uma briga de quadrilha entre ele e o Bolsonaro. Essa briga resultou o quê? O Bolsonaro acabou demitindo o Moro, né? E mais do que isso, lavando roupa suja em público. E isso vai ser um instrumento importantíssimo. Tanto a fala do Sérgio Moro quanto a fala do Bolsonaro, nós vamos utilizar o máximo possível para que a gente consiga afastar esse governo. Nós temos que tirar daí esse governo, porque esse governo ainda mantém lá o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um neoliberal, um entreguista, um vendilhão da pátria. Ele quer vender tudo em nosso país, até o Palácio do Planalto. Ele mesmo falou isso. E agora está começando a quebrar as pernas, porque vocês viram o que aconteceu com a Embraer? Eles venderam a Embraer para a Boeing e nas tratativas finais, ontem a Boeing falou, nós não vamos mais comprar a Embraer. E o que vai ser feito da Embraer? Se o governo não injetar dinheiro na Embraer, nós vamos quebrar, vamos ver a Embraer quebrada. Por quê? Porque a Embraer trabalhou durante 2 anos na perspectiva de ser incorporada à Boeing. E agora, depois de 2 anos, é uma empresa debilitada, é uma empresa fraca, que vai perder mercado. Isso por conta de quê? Do senhor Michel Temer, que começou esse processo de venda, do senhor Bolsonaro, que autorizou a venda, e dos militares. Sim, os militares que não se importaram com a venda dessa empresa tão importante para o Brasil. Agora, o que será da Embraer? Essa é a pergunta. O senhor Paulo Guedes, se sair do governo, já vai tarde. Não é bom para nós que ele fique, não. Que vai embora. Agora, nós queremos acertar as contas com o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode ficar mais nem um dia, porque ele está desorganizando o Brasil. Ele está fazendo o nosso país virar uma confusão só. Não tem mais comando. Ele só pensa em proteger os filhos dele. Aquele Carlos, aquele vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, é o comandante das fake news. Ele articula o gabinete do ódio que fica espalhando fake news contra todo mundo que se opõe a esse governo. Ele fica tratando o quê? De fazer essas mentiras espalharem e recebendo dinheiro de empresários. São os empresários bolsonaristas que estão financiando essa história das fake news. Nós estamos lá com a CPI das fake news. O Rui Falcão, que é nosso deputado federal, participante dessa comissão, ele já fez a convocação do Sérgio Moro para ir na CPI. E nós queremos não só ouvir o Sérgio Moro, mas queremos ouvir o
diretor da Polícia Federal e o novo diretor da Polícia Federal que apareceu numa foto abraçadinho com a namorada dele, a namorada do Carlos Bolsonaro, numa festa. E agora é o novo diretor da Polícia Federal. Imaginem vocês acham que ele vai investigar o Bolsonaro ou o filho do Bolsonaro? De jeito nenhum, ele vai fazer tudo para atrapalhar essa investigação. Por isso, minha gente, o Bolsonaro incorreu em vários crimes de responsabilidade. Nós temos que divulgar isso. Nós precisamos mostrar para a maioria da população que esse é um governo criminoso. É um governo que quer manipular as instituições para que não apareçam os seus crimes. E o Sérgio Moro quer exatamente derrubar também esse governo para ficar no governo junto com o general Mourão. Aí vocês me perguntam, o que o PT quer? Nós queremos, em primeiro lugar, tirar o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que a gente aprove a convocação de novas eleições. Não é possível que o general Mourão, que foi eleito vice-presidente sem que ninguém saiba quem ele é, se transforme no presidente da República. Um cara autoritário, um general que admira a ditadura, não pode ser o presidente da República desse país. Nós queremos novas eleições, fora Bolsonaro, que é o lema que nós vamos levantar em todos os cantos, e eleições diretas para presidente da República. Não queremos um novo Michel Temer, porque a gente já sabe qual é a dele. Se vier o Mourão, vai ser um governo mais neoliberal ainda, um governo que vai procurar tirar mais direito dos trabalhadores a serviço dos grandes empresários, dos grandes comerciantes e principalmente dos Estados Unidos. Nós temos que ter um governo democrático e popular. E um governo democrático e popular só surge a partir de novas eleições. É por isso que nós temos que lutar nesse momento para que o Brasil se livre do Bolsonaro e tenha novas eleições. Essa é a linha do PT. Muita gente fala, mas por que o PT não pede o impeachment? Nós vamos apoiar todos os pedidos de impeachment, mas nós queremos constituir um pedido que seja organizado pela sociedade civil, pela Associação Brasileira de Imprensa, pela OAB, pela CNBB, pelo movimento social, pelo movimento sindical. Não é um partido político que tem que pedir o impeachment. Quem tem que pedir o impeachment é a sociedade civil. Foi assim no impeachment do Fernando Collor de Mello. E nós queremos que seja dessa forma. O PT vai mobilizar, vai fazer tudo o que for possível para a gente poder chegar nesse objetivo. E principalmente, nós temos agora o dia 1º de maio. Nós vamos ter um pronunciamento de várias lideranças nacionais, inclusive do presidente Lula. É patrocinado por todas as centrais sindicais, pelos partidos de oposição, pelas entidades do campo democrático. E nós queremos que esse grande comício eletrônico, porque nós não podemos fazer de outra forma, seja multiplicado. Então, no dia 1º de maio, não só nós queremos que você assista a esse grande comício eletrônico, como também que você compartilhe na sua rede, para os seus amigos, para os seus parentes. Nós precisamos que milhões de brasileiros assistam a esse momento de unidade democrática para superar esse governo Bolsonaro, para trazer de volta a democracia no Brasil, para que a gente possa construir a saída da crise em benefício do povo brasileiro. Nós não queremos sair dessa crise sanitária e dessa crise econômica que já está instalada, com os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Nós queremos uma saída onde a gente possa garantir que os trabalhadores, os pobres desse país, tenham dignidade, melhorem sua vida, tenham mais condições de cuidar da sua família, de cuidar das suas condições de vida. É por isso que nós lutamos, não só para ter R$600, não só para ter o salário dos trabalhadores, mas nós vamos precisar de um grande projeto de desenvolvimento nacional para que o povo brasileiro
tenha as condições de viver numa sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária e que o nosso país seja soberano. Nós não somos vassalos dos Estados Unidos, nós somos um país que é a 7ª economia do mundo e nós queremos que essa 7ª economia do mundo seja de fato independente, tenha as condições de sobreviver e de avançar. Minha gente, boa noite para vocês. Esse foi um fim de semana de quarentena. Essa semana que vem vamos tomar cuidado para não se infectar, porque daqui para maio a situação vai piorar. Nós precisamos nos cuidar, procure se cuidar e vamos trabalhar para mudar essa situação. Uma boa noite a vocês e muito obrigado.